Bom, eu queria iniciar saudando os companheiros desta mesa redonda, né? Companheiros muitos de luta e de muitos anos, não é? Saudar os estudantes aqui presentes, os profissionais e saudar em especial as entidades que organizaram este evento, por entender que ele retoma a história para compreender o presente, mas não perde a perspectiva histórica, estratégica de uma nova sociedade. Nesse sentido, está inserido o debate do terceiro CBAS. Entendo que o terceiro CBAS, depois de ouvir todos os companheiros que falaram aqui, eu tentei pensar que síntese eu faço do terceiro CBAS. O terceiro CBAS é um momento político em que esta categoria toma a história em suas mãos e assume o seu protagonismo político. Ele é, né, o terceiro CBAS, ele não se estrutura nele mesmo. Ele é fruto de vários caminhos que chegam ao CBAS. Chega pelo debate latino-americano da reconceituação, chega pelo apoio e o debate que se promovia no Celetes Alais, ele chega pela experiência do movimento estudantil, ele chega pela conjuntura densa e de luta que existia naquele momento. Discutir o CBAS hoje nos remete exatamente à conjuntura do período. É um momento de lutas, é um momento que muitos trabalhadores enfrentavam duramente a ditadura militar e muitos companheiros nossos estavam nessas frentes. A chegada ao CBAS também passa pela militância de muitos nos partidos de esquerda, na luta clandestina. E aí eu fiquei pensando, quem era onde estava aquela geração que fez o CBAS? Esta geração estava na luta política, estava nos movimentos sociais, passou pelo movimento estudantil, enfrentou a ditadura militar, muitos estiveram nos porões, passaram por tortura. Essa foi a geração que fez a virada. Não só a geração que foi a direção do Congresso, mas fundamentalmente a massa crítica que esteve presente. E sem essa massa crítica que esteve presente, a virada também não se consolidaria. Tem dois elementos importantes aí que é possível da gente destacar. De um lado, a presença de um movimento crítico no interior do Congresso, que já apontava as contradições e o adesismo do Congresso. De outro, a direção das entidades sindicais, sem as quais a virada não se efetivaria. E para isso, passa por um processo de construção do movimento sindical, passa pela retomada das entidades que no período militar haviam se fechado, passa pelos encontros das entidades e chegamos então às vésperas do Congresso. A chegada ao Congresso significava, primeiro, deixar muito claro a que vieram as entidades sindicais, apontando, que não era possível naquele momento se construir a direção do Congresso, ter organizado o evento saudando a ditadura militar, saudando o presidente Figueiredo e saudando os ministros da ditadura militar. Por isso, um dos elementos centrais da contraposição foi, ao final do Congresso, estarem presentes os movimentos sociais que protagonizavam a luta política no país. E hoje, quando as entidades fazem a mesa da manhã, é uma homenagem àqueles companheiros de luta que estiveram conosco. Mas também é importante ter claro que naquele momento a categoria tinha muitas contradições. Um dos dirigentes sindicais que estavam no final do Congresso apontava que na época da dura greve do ABC, as montadoras haviam chamado os assistentes sociais para irem às casas dos trabalhadores e para convencê-los a voltar ao trabalho. Então, isto era parte da nossa categoria. A contradição existia entre nós. O Congresso da Virada, ele aponta, ele traz uma marca que vai se consolidando e que vai desaguar no projeto ético-político profissional, que vai desaguar numa nova orientação ético-política e num novo fazer profissional. Os companheiros que fizeram a virada estavam nas suas organizações
ousando experiências que nos colocavam do lado dos trabalhadores. E isto foi confirmado no Congresso. O Congresso nos coloca o desafio de termos uma direção política do exercício profissional, um exercício profissional colado às lutas imediatas e históricas dos trabalhadores. E aqui, né, toda a trajetória do movimento sindical de assistentes sociais, uma trajetória muito pouco discutida hoje nas universidades e muito pouco conhecida dos assistentes sociais. O movimento sindical dos assistentes sociais nasce colado à luta política dos trabalhadores. E foi um marco importante para que esta categoria adquirisse a consciência de pertencimento à classe trabalhadora. Acho que isto é um ponto que eu considero extremamente importante. E coloco isso dentro dos legados do Congresso. O Congresso aponta, não é, para este movimento e para a liderança das entidades sindicais. E, ao final do Congresso, as entidades sindicais recebem a delegação da plenária final no sentido de que organizassem o próximo Congresso. E assim fomos para o Rio de Janeiro, para o 4º Congresso. Lá, a análise política das entidades entendia que aquele Conselho Federal que havia feito o Congresso com aquela característica havia passado por um processo de democratização, havia passado por um processo de uma nova direção política. A ABEPS havia, naquele momento, já iniciado o seu processo de construção de um currículo que identificava também um outro norte para a formação profissional. E, nesse sentido, o conjunto dos sindicatos e associações profissionais apontavam que, naquele momento, deveríamos nos somar com todas as entidades e que os congressos brasileiros deveriam, daqui para frente, daquele momento para frente, serem construídos pela organização político-sindical, pelo conjunto Cefiscres, pela ABEPS e pelo movimento estudantil, porque entendíamos que todo este conjunto tinha um protagonismo político importante na categoria, né? Um outro elemento importante, neste processo, nós estivemos colados às lutas dos trabalhadores. Estivemos presentes nos congressos da classe trabalhadora e próximo, nós estávamos articuladas no segmento à esquerda do movimento sindical, aquele segmento que se colocava contrário às práticas negociadas nos gabinetes da Fiesp, que se colocava contrário ao amortecimento da luta. Portanto, nós iniciamos esta retomada identificada com um segmento muito claro dos trabalhadores. E esta identidade nos permitiu trazer, não é, essa consciência de pertencimento à classe trabalhadora. E penso que, sintetizando o que foi o CBAS, eu não tenho dúvida, ele foi um momento político em que esta categoria assume o seu compromisso com os ideais imediatos e históricos dos trabalhadores. Põe um basta no conservadorismo. E é importante dizer que o conservadorismo não se extinguiu naquele momento. Está presente hoje e é uma luta constante contra posições conservadoras que existem na nossa categoria. Este é o momento que nós estamos reafirmando os compromissos assumidos naquele período. E por isso eu entendo que este Congresso traz um debate das condições objetivas que existem hoje e, como muitos já disseram, as condições de luta continuam presentes. Neste momento, onde vamos debater, a partir do Congresso da Virada, os 30 anos seguintes. São 30 anos em que o projeto neoliberal se implanta no país, o desmonte das políticas públicas, as condições de trabalho dos assistentes sociais são precarizadas. De um outro lado, temos o agravamento da questão social,
a precarização das políticas públicas. Portanto, está na ordem do dia a nossa organização para enfrentar esses problemas que estão postos na conjuntura. Nesse sentido, entendo que o saldo organizativo do CBAS, saldo político organizativo do CBAS, deve ser firmado aqui, e não tenho dúvida disso, né? As lideranças, ao abrirem este evento, apontam claramente as questões políticas que estão na ordem do dia e apontam para a necessidade de que uma ação organizada dos assistentes sociais para continuarem a virada, para continuarem um processo, virada não do Congresso, mas a virada desta sociedade injusta, dessa sociedade do capital. Portanto, para nós, assistentes sociais, este debate é importante e os companheiros que vão fazer aqui as falas vão nos trazer elementos importantes de análise e de perspectiva, no sentido de que possamos sair daqui fortalecidos para as novas viradas. Obrigada.